os homens. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Temos algum visitante, algum homem que está pela primeira vez aí conosco no sábado pela manhã? Levantem, por favor. Uma salva de palmas aí para os homens aí que estão aí junto conosco hoje. Obrigado, se sintam bem, sejam sempre bem-vindos. Lembrando que os nossos encontros sempre são no último sábado do mês, então já vai se programando. Ontem um colega meu escreveu: nossa, esqueci de colocar na agenda, né? Falei, então já coloca, dia 25 de junho é o próximo, já põe lá, já deixa marcado lá, para não esquecer, deixar na agenda. A gente sabe também que muitos às vezes estão trabalhando hoje pela manhã, também não tem condições de vir, mas que bom que todos nós temos essa oportunidade, o privilégio de ter esse momento juntos aqui também, entre homens. Gosto de relembrar um pouco, né? Não sei se você lembra o que foi tratado no último encontro, né? No encontro anterior, nós falamos, o pastor Marcelo, né, trouxe a mensagem para nós e falou sobre o legado, né? Que legado que nós, homens, estamos deixando, seja para os nossos filhos, seja para a comunidade, o local de trabalho, né? Qual é o legado que a gente está deixando? Não somente dinheiro, né, mas principalmente o legado espiritual, né, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos queridos que estão junto conosco, né? E dentre a mensagem que ele deixou conosco naquele sábado, ele trouxe aí 6 legados que a gente deveria cumprir, né, ou desenvolver aí na nossa vida, né? O primeiro deles, ouvir a Deus, né? O quanto você ouviu a Deus nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Você deu tempo para Deus? Você buscou a Deus nesse período? Esse foi um desafio que ele compartilhou conosco naquele dia. O servir a Deus também. Nós temos a oportunidade de servir a Deus de diversas formas, né? Seja aqui no encontro de homens, seja durante os cultos, lá no seu trabalho, no dia a dia, né? Nós também temos a oportunidade de servir a Deus lá, sendo um testemunho, sendo um exemplo, né? O terceiro legado que ele comentou naquele dia é o próprio trabalho, né? Que a gente está ensinando também os nossos filhos, as pessoas que estão conosco no dia a dia, a questão do trabalho, a dedicação no trabalho, fazer as coisas de forma correta, sempre, né? Ter amizades confiáveis, né? E aqui é um espaço bacana que a gente tem para construir também amizades confiáveis, né? De estarmos juntos aqui, conhecendo um ao outro, porque nós no dia a dia, como homens, nós precisamos de amizades confiáveis também, porque a gente tem os nossos momentos de dificuldade, às vezes para compartilhar alguma situação e também dar apoio para outras pessoas, né? E ter palavra foi um quinto legado que ele comentou conosco, né? Que aquilo que a gente fala, que a gente também possa agir daquela forma, né? Que não sejam apenas palavras, mas que aquilo que a gente fala, aquilo que está no coração, que a gente realmente possa exercer no dia a dia. E a questão da hombridade, né? Então, só retomando um pouco, para a gente lembrar, eu acho que assim, é sempre importante a gente no dia a dia estar lembrando desses pontos também. Então a gente hoje tem um outro momento aqui, feliz também com o pastor Adeildo, que aceitou o nosso convite aqui. A gente vai ter um momento de louvor aqui, depois apresento ele e a gente dá continuidade à nossa atividade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé, então? Ensina-me teus caminhos, ó Deus, ensina-me viver conforme
conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. No início, ensina-me teus caminhos, ó Deus, ensina-me a viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. Cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para ti, Senhor, será para ti, Senhor, a cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para ti, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. Amém. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E a palavra nos ensina tanto a respeito desse Deus, que é um Deus soberano, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que jamais tem os seus planos frustrados. E podemos confiar nele. Vamos adorá-lo. Ele
és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. No início, mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Querido Deus e Pai, nós queremos te adorar nessa manhã, porque Tu és soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, Pai. Queremos hoje nos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado a toda a equipe de louvor. Também obrigado pelo café que nós tivemos, né? Muitos homens se empenharam aí para organizar o café hoje pela manhã. Alguns ainda estão lá na cozinha. E queremos agradecer a essa equipe também que tem cuidado com carinho também desse momento. Como já anunciei aqui, né, então eu vou apresentar o Adeildo rápido aqui para todos nós, para que todos possamos conhecê-lo um pouco. O Adeildo é economista, com especialização em liderança e desenvolvimento de times. Ele é consultor, palestrante, mentor, professor e advisor em temas de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional. Também possui vasta experiência como especialista executivo de RH em empresas nacionais e multinacionais. É fundador da DHEO Consultoria, sócio da FESA Group, na região sul. Autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas, pelos Grandes Mestres. Também é pastor do MAP, Movimento Adoração em Prática, esposo da Josélia e pai do João, e mora em Curitiba. Já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Adeildo, já li o livro dele também, a gente já se encontrou de outras formas aí no mundo empresarial aí, digamos, né?
E Adeudo, seja bem-vindo, pode vir aqui à frente. Que Deus te abençoe nesse momento aí, no trazer a palavra e possa ser uma bênção aí para nós. Isso. Opa! Bom dia, meus irmãos. Paz, que prazer estar aqui com vocês de novo. Estava com saudade, estava falando que há alguns anos já que a gente não se vê, né? E o contato que eu tenho aqui é através do Alvin. Eu brinco que no meu WhatsApp tem antes e depois de Alvin, né? De manhã, quando ele manda as mensagens. Então, é muito bom estar aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Ultimamente está faltando tanto tempo para a gente refletir sobre as questões. A gente vive num mundo tão louco. A gente diz que hoje a gente vive infoxicado. Essa é a palavra e o termo que as pessoas usam. Infoxicação. Tem tanta informação, tanta coisa que chega até nós, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos sentidos, que a gente está meio que, sabe, inebriado e a gente não para, às vezes, para focar e refletir sobre algumas questões. Eu amo fazer isso. E é o convite que eu faço aqui para a gente gastar alguns minutos aqui, focando no que eu chamo, o tema dessa palavra é sem mapa, mas com bússola. Como o Carlos falou, eu trabalho com recursos humanos há quase 30 anos já. E um dos conceitos que eu tenho observado nascer no mundo hoje é um conceito chamado recrutamento e seleção por fit cultural. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Teve uma época que as pessoas eram recrutadas e selecionadas através daquilo que elas tinham como competência técnica. Ou até bem antes disso, né? Não sei se é da época de vocês, mas quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu datilografei meu currículo, porque tinha que ser datilografado, e eu fiz datilografia. Coloquei o meu currículo dentro de um envelope pardo e tirei várias cópias e saí um dia, peguei o Interbairros 2 e Parque Industrial, coloquei uma infinidade de envelopes pardos e fiz o périplo na cidade industrial e no outro dia no lado sul, no lado norte da cidade, jogando currículos numa caixinha que as empresas deixavam. Deposite seu currículo aqui. Nessa época, o que você precisava ter? Você precisava ter 2º grau cursando, datilografia e morar perto da firma. Se você tivesse essas qualidades, provavelmente você seria um candidato. E você distribuía esses currículos e ficava do lado do telefone esperando, né, para poder ver. Lá em casa a gente nem tinha telefone nessa época, tinha a mercearia da dona Regina, lá tinha um telefone público que recebia ligações, ela anotava os recados e eu no final da tarde ia lá, tem algum recado para mim, dona Regina? E na maior parte dos dias não tinha. Esse foi um processo durante muito tempo. Só que daí o mundo foi evoluindo. Antigamente você tinha essa condição, você esperava a ligação para falar que você ia começar na próxima segunda-feira. Depois, as ligações eram, vem aqui fazer uma entrevista. Então você evoluiu um pouco. Só da análise de currículo você começou a ter que ser entrevistado. Nessa época, por exemplo, a minha mãe sempre falava, ó, vai com o sapato engraxadinho, escova os dentes, dá um trato aí e tal, porque você vai fazer entrevista de emprego, né? Então, evoluiu ainda mais, porque teve uma época que tinha classificados. Não sei se vocês lembram, se são dessa época ou não. Acho que sim, aqui eu estou olhando aqui, eu acho que estamos mais ou menos juntos aqui. Domingão era dia de comprar a Gazeta do Povo, tinha um caderno de classificados, e domingo cedo você ficava olhando qual que era o classificado que tinha a sua cara. Fazia um círculozinho vermelho, ou tinha uma tesoura, você cortava, ficava com aquela... Naquela época, por exemplo, tinha alguns classificados que pediam boa aparência. Aí teve uma galera que se deu mal, nem ia, né, na entrevista, eu não vou passar nessa. Brincadeiras à parte, foi só recentemente que o Ministério Público do Trabalho considerou isso assédio. Você não pode colocar numa entrevista, num chamado de boa aparência. Como boa aparência? O que é boa aparência? Mas começou a elevar a régua, né, da avaliação. E a gente ia para fazer entrevista. Sim. Mas daí o pessoal de RH fez uma descoberta
Sensacional. A galera mente em entrevista de emprego. Você acredita nisso? O pessoal mente. Daí a gente começou a criar técnicas novas. Por exemplo, entrevista por competência. Porque imagine que você está numa entrevista de emprego e o recrutador chega e fala para você, você é organizado? O que você responderia? Nós estamos entre cristãos. Cristãos jamais mentiriam. Mas normalmente, a galera aí, você pergunta se é organizado, o cara fala, pô, organização em pessoa. A organização e eu somos praticamente uma coisa única. Mas daí a gente descobriu que a galera mentia, a gente criou uma nova técnica, que se chama entrevista por competências. Então, quando você pergunta assim para os cidadãos, você é organizado? Ele fala, opa, sou organizado. Daí você continua. Me dá um exemplo na sua carreira onde você teve que usar a organização. Qual metodologia de organização você usou? Quais foram os aprendizados que você tirou desse processo de organização que você fez? Teve algum processo de organização que você, usando a metodologia XY, deu errado? Aí já, né? Mas mesmo assim, o pessoal dá nó em pingo d'água, cara. Porque tem uns tutoriais no YouTube como fazer entrevista em competência. E ele te dá as dicas, daí você já vai preparado. Então, o pessoal mente também em entrevista por competência. Daí a gente resolveu dar um passo adiante e fazer dinâmica de grupo. Agora não dá para escapar. Porque eu pergunto para o sujeito se ele é organizado. Beleza, ele fala que é. Eu pergunto para ele trazer evidências, ele traz. Fala, então vamos fazer uma dinâmica para ver se você é organizado. E a dinâmica é triste daí, porque você está fazendo, não sei se você já participaram de dinâmica de grupo, é ruim. Porque você está lá trabalhando e tem um monte de gente ao redor da sala, normalmente é a galera do RH, e fica olhando assim, e faz a anotação. E anota. Aí você não sabe se você está indo bem ou mal. Mas não parou aí, o pessoal evoluiu. Hoje o pessoal faz teste de personalidade, teste de raciocínio, teste de como você capta aprendizado. Tem empresa que usa grafologia, mapa astral. Então, assim, a Saturno está em qual quadrante quando você... Tem tudo isso. Mas não para aí. As técnicas mais modernas de recrutamento e seleção hoje falam de um tal fit cultural. As empresas hoje elas querem contratar e ter no seu quadro pessoas que tenham alinhamento com princípios, valores, crenças. Eu quero que trabalhem comigo, estejam no meu time, pessoas que tenham a mesma cultura, a mesma chama, a mesma gana, o mesmo espírito que eu tenho. E eles têm técnicas variadas para fazer isso. E eu queria falar hoje sobre fit cultural alinhado ao nosso padrão de vida. Né? Então, viram um slide, já está ali? Deixa nesse aí, a bússola. Bússola. A bússola foi considerada como uma das grandes invenções da humanidade. Já no século I, os chineses tinham descoberto que tinha um certo magnetismo na Terra e que esse magnetismo apontava para algum lugar e que era, curiosamente, sempre o mesmo lugar. E eles começaram a desenvolver a tecnologia, os chineses. Mas foi na época das grandes navegações que a bússola alcançou o seu patamar mágico, elevadíssimo. Porque homens, naquela época, intrépidos, cara, construíam uns navios que você olha hoje e você fala, não é possível que eles atravessaram o oceano com isso aí. Né? Já viu réplica de caravela? Você vai lá, você fala, não é possível. E esses caras, eles olhavam, pegavam uma bússola, tinham mais ou menos o norte, sabiam os pontos cardeais, olhavam para o céu, viam o posicionamento das estrelas, depois faziam cálculos e falavam, essa é a rota. E estava certo, eles chegavam lá. Eles enfrentavam situações desconhecidas no caminho, mas um norte apontava, um norte elevado apontava e eles partiu, é aqui. Esse era o mundo de algumas centenas de anos atrás, que é diferente do mundo hoje. Vira o mundo hoje. O mundo hoje é um mundo mais seguro. Eu diria que é um mundo mais Nutella. Por quê?
Porque você coloca o destino que você quer ir e a rota é traçada. Vire à direita, cuidado que tem um buraco na frente. Tem carro estacionado à esquerda. Achei uma nova rota, quer mudar? Está mais rapidinho, 2 minutos, 3 minutos e vai. Tem radar, cuidado, vai tomar multa. Você fala, não, Adeildo, mas isso é a evolução do tempo, faz parte, é assim mesmo, é a tecnologia. Sei não. A década de 90, 30 anos atrás, foi a década, ou é considerada a década da neurociência. Nunca antes, nós humanos, tivemos tanta tecnologia para entender como funciona o cérebro humano. E não só como ele funciona, mas como ele é formado. Como as sinapses, as conexões neurais funcionam. Como que estímulos químicos e elétricos funcionam para que você tome atitudes. E isso molda um pouco do fit cultural da humanidade hoje. Na época da bússola, na época dos navegadores intrépidos, eles tomavam grandes decisões de vida que definiam as rotas que eles tomariam embaixo. As decisões deles eram top-down, grande norte e rota. Hoje, a nossa composição é pequenas rotas, norte nenhum. Vou dizer o que isso significa. Nós estamos vivendo numa época que é conhecida pela neurociência e psicologia social de uma era de ilusões coletivas. Eu e você somos bombardeados todo dia por pequenas decisões inconscientes, mas que traçam um norte e um jeito de viver. Hoje não sou eu mais que escolho o filme que eu quero assistir. Eu ligo um aplicativo e ele me coloca uma lista. Não sou eu mais que escolho qual é a música que eu vou escutar. O aplicativo me diz qual que é a melhor música para mim. Não sou eu que digo qual é a notícia que eu vou ler, o que eu quero aprender. O aplicativo e o algoritmo me diz, você não quer ler isso, você não quer ver isso, o que você acha dessa imagem, o que você acha dessa manchete. Quando tudo isso somado na cabeça das pessoas, as pessoas vivem uma vida quase robótica, de pequenas decisões diárias, que no final as afasta de um norte. O resumo é que é todo mundo meio igual hoje. Todo mundo acorda igual, faz igual, vê igual, assiste igual, trabalha igual, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo sonho, tem o mesmo desejo de evolução, todo mundo quer ser a mesma coisa, todo mundo quer alcançar os mesmos alvos. A gente está sendo colocado dentro de uma caixa dirigida por alguém que a gente não sabe quem que é, mas notem, inconscientemente a gente dá vazão para isso. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Potestade é qualquer coisa que exerce poder em você, mesmo que você não queira. E ela te direciona para algum caminho. E hoje nós somos muito GPS e pouco bússola. E eu trouxe um exemplo aqui, muda lá, para a gente traduzir o que isso significa. Esse aqui é o Sir Ernest Shackleton. Shackleton foi um explorador britânico do início do século XVIII, 1900 e alguma coisa. Shackleton nasceu com um espírito de aventura. Desde muito cedo, ele era um menino, conta os biógrafos dele, um cara agitado, queria fazer as coisas, daquele que sobe em árvore, pula o muro e vai para longe de casa. Ele, nessa época, já se achou estágio em navios para fazer viagens. E ele sonhava em fazer a viagem dele. Então, no início de dezembro de 1914, ele sai numa das grandes expedições do mundo em busca do quê? Shackleton queria alcançar o Polo Sul. Ele queria, de novo, ser um dos desbravadores da Antártida. E ele comprou um navio chamado Endurance. Tem um livro chamado Endurance, A Grande Viagem de Conquista do Polo Sul. Leiam esse livro, é maravilhoso. Mas o ponto é que o Shackleton queria, olha só, fazer alguma coisa que ninguém tinha feito antes. Ele queria não só alcançar a Antártida, mas ele queria ter
atravessar a Antártida a pé, cruzar o Polo Sul. E o que ele precisava? De um navio, mas ele precisava de tripulação. Ele precisava de pessoas para ir com ele. E se fosse hoje, o que ele faria? Ele colocaria um classificado. Ia falar, cara, eu estou precisando. E ele precisava de médico, ele precisava de timoneiro, ele precisava de camareiro, ele precisava de marinheiro. Ele montou lá. Ele ia precisar de 26 profissionais. Então, se naquela época tivesse LinkedIn, Instagram, ele ia fazer um post e falar, galera, estou começando uma expedição para a Antártida e a gente vai, estou contratando. Olha o anúncio que ele colocou num jornal inglês. Procura-se homens para uma jornada perigosa. Salário baixo. Frio congelante. Longos meses de completa escuridão. Perigo constante. Retorno seguro duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Quem se aplicaria? Vocês já repararam como são feitos os anúncios de emprego hoje, os classificados? Procura um coordenador, empresa de ponta, líder no seu segmento, equipe amistosa, salários compatíveis ou maiores que o mercado, remuneração variável, incentivos de longo prazo, benefícios acima da média de mercado, plano de saúde. Agora tem assim, trabalho remoto, trabalha a hora que você quiser. Tem frutinha agora, né? Agora tem health snacks, tem frutas a qualquer momento. Tem a massagem, tem sala de descompressão, escritório com escorregador, mesa de ping-pong e videogame. Tudo o que você quiser. Qual a chance de você colocar um anúncio desse hoje e você conseguir alguém para falar, não, eu estou nessa aí? Pois bem, curiosamente, Shackleton foi um dos primeiros caras a entender como que se contrata por fit cultural. Shackleton não estava atrás só de currículo e competência. Shackleton, assim como a galera hoje, queria espírito, alma, gana. Ele queria pessoas com espírito aventureiro como ele. Ele queria sim um timoneiro, mas ele queria um timoneiro com espírito de aventura. Ele queria um médico, mas queria um médico que pudesse ficar longos meses numa resiliência absurda e meses de completa escuridão. Ele queria pessoas que não voltassem atrás no primeiro sinal de dificuldade, porque ele sabia que a jornada dele não ia ser nada fácil, como não foi. Então eu vou dar spoiler do Endurance. Se você for depois no YouTube ou comprar o livro, vale muito a pena, você vai ouvir a história de Shackleton. Olha o que aconteceu. Em 1914, dezembro de 1914, sai ele e 26 tripulantes em busca da Antártida. Foi um dos piores invernos registrados na região. Quando eles chegaram e alcançaram o início do Mar de Bering, o navio ficou preso. E o navio travou no meio do gelo. Isso era dezembro de 1914. Eles não conseguiram sair. E ele falou, vamos esperar um ano, porque pode ser que na primavera descongele e a gente sai. Um ano. Só que o que aconteceu? A primavera seguinte foi uma das primaveras mais geladas. E o que aconteceu? O gelo foi forçando, até que começou a quebrar o navio. Aí ele falou, cara, nós não vamos sair daqui. Não com esse navio. Desmontaram o navio e fizeram um acampamento. Isso já era quase um ano no Polo Sul. Quando começou a ficar difícil, ele falou, nós vamos ter que fazer alguma coisa para sair daqui. E ele pegou mais 4 e construíram com o resto do navio, com as partes, deram uma melhorada num bote salva-vida de 7 metros e se lançaram ao mar. E olha o que ele fez. Ele mais 4. Viajaram uma distância num mar gelado, com ondas de até 20 metros, uma distância parecida com Curitiba, Brasília, Distrito Federal. Chegaram numa ilha, e eles tinham isso como norte, uma ilha para pedir socorro, na ilha da Geórgia. Só que olha só o destino. Eles chegaram no lado da ilha
e a civilização estava do outro lado da ilha. E eles falam, cara, vamos ter que ir. 5 homens atravessaram quase 50 quilômetros de região montanhosa e gelada, com 16 metros de corda. Naquela época não tinha segunda pele. Naquela época não tinha aquecimento térmico, não tinha North Face, não tinha botina, sabe, que não deixa entrar água. Não tinha picareta para subir o gelo, nada, cara. Era na raça e na coragem uma cordinha de 16. Ele atravessou toda a ilha, chegou numa estação baleeira, fez contato, voltou para buscar a sua tripulação que ficou lá. Isso tinham se passado 4 meses. Resumo dessa ópera, contada no Endurance. Em dezembro de 1914, Shackleton sai com essa galera aventureira. Dezembro de 1914. Em agosto de 1916, eles voltam para a Inglaterra, todos salvos. Recentemente teve uma matéria, vale também vocês verem isso, uma matéria de alpinistas, pessoas experientes no gelo, que foram repetir o feito de Shackleton. Eles não conseguiram hoje fazer a travessia no tempo que o Shackleton fez. Esses caras têm competência, estudo, tal. Saber, talvez, o que falta? Espírito, gana. E isso é fit cultural. Onde que o Shackleton acertou? No anúncio de emprego, na seleção, desde cara. Ele queria pessoas que eram guiadas por coisas maiores do que simples currículo. E quando eu pego e linko isso com a vida cristã, eu começo a entender que, para nós também, a vida cristã é uma vida de direção e não de rotas. Hoje, o que a gente mais vê instituído no mercado, na sociedade em geral, é pessoa querendo te dar rota. Todo dia você abre o teu celular, tem os 5 passos para ser não sei o que lá. Os 7 passos para ganhar dinheiro, ficar rico sem sair de casa. Os 300 passos para não sei o que lá. A técnica, o segredo, destrava o potencial. Cara, tudo GPS. Tudo pessoas que querem imitar as outras para atingir o mesmo objetivo. A vida cristã é uma vida de vocação. A vida cristã é uma vida de chamado, onde Deus coloca um norte, te chama e fala, é aqui, amigo. O teu chamado é único. O que nos une? O nosso fit cultural, mas não aquilo que a gente faz no dia a dia, tentando imitar uns aos outros. Recentemente eu ouvi uma história também de um menino de classe pobre nos Estados Unidos, que foi um dos melhores alunos no ensino médio e ele ganhou uma bolsa para entrar numa universidade americana, super, menino cristão. E ele, ganhei a bolsa, só que ele tinha que fazer o application, o formulário, para ver se ele estava apto a entrar. Ele ganhou a grana, os caras queriam fazer o processo seletivo. E ele começou a preencher o application dele. Em determinado momento, chegou uma pergunta. Você tem vocação para a liderança? O que você responderia? Imagine que você está fazendo um application, né, um processo de entrada, de admissão, numa grande universidade americana e chega a essa pergunta. Você tem vocação para a liderança? Daí ele falou, cara, dilema moral. Se eu colocar que eu tenho vocação para a liderança, é mais fácil de eu entrar. Porque quem não quer alguém com vocação para a liderança? Mas se eu colocar que eu tenho vocação para a liderança, eu estou mentindo, porque não é isso que eu quero. Eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, eu não quero liderar ninguém, nem gosto, nem sei. Aí ele orou e falou assim, bom, eu não posso mentir. E colocou, não tenho vocação para a liderança, já imaginando que ele tinha perdido a vaga. Passou o tempo, chega a carta, né, da resposta do application dele. E a universidade dizia o seguinte, fulano de tal, seja bem-vindo à nossa universidade.
Depois de analisar o teu processo de aplicação aqui à nossa faculdade, nós chegamos à conclusão que no meio de 99,9% de pessoas que têm vocação para liderança, a gente precisa de alguém que não tem. Porque todo mundo quer ter, cara, porque todo mundo quer ser igual, porque a gente abre mão daquilo que nos chamou, do que Deus nos chamou para a gente ser igual aos outros. O mundo hoje estereotipou. É o mesmo padrão de sucesso, fama, poder das pessoas. E Deus nos deu vocações e chamados diferentes, que não são direcionados por GPS da sociedade. São grandes alvos e chamados que Deus nos coloca no coração e que nós temos que perseguir. Vira o slide, por favor. Outra. É esse, não? O próximo. Deus, esse aí mesmo, perdão. Deus nos dá a direção, mas somos nós que escolhemos os caminhos. Deus, quando cria Adão e Eva, Ele coloca uma situação moral. Fala assim, olha, esse aqui é o caminho que eu dei para vocês. Só daquele ali vocês não vão tocar, naquela árvore. Vocês não vão. Façam do jeito aí, mas aqui não. Deus dá a direção e caminhos são escolhidos diariamente. Quando esses caminhos são escolhidos com base num grande norte, você não é influenciado pelas questões aqui. Hoje existe uma questão de influencer, né? São os influenciadores. Pessoas que, usando essa tática de ilusão coletiva, direcionam as pessoas, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a fazer essas coisas. Mas nós não. Quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, os discípulos, os apóstolos ficaram preocupados, não querendo que Jesus fosse. E a resposta que Cristo dá é: convém que eu vá. É bom que eu vá. Porque eu indo, eu consigo mandar para vocês, vou parafrasear, um influencer. Aquele que vai dizer para vocês os caminhos, que vai dizer para vocês o que é o pecado, a justiça, o juízo, que vai direcionar vocês naquilo que vocês devem fazer. Não acreditem em gurus terrenos. Nós, cristãos, não podemos ter gurus terrenos. Jesus Cristo sofre o que sofre, passa o que passa na cruz do Calvário, para que o véu se rasgue de alto a baixo, para que as pessoas tenham acesso ao Pai. É assunto aos céus, manda o Espírito Santo, e eu acordo todo dia, e o que eu pergunto? O que o meu influencer diz para eu fazer? Meu amigo, nós estamos muito longe de uma bússola grande, eterna e espiritual, que nos compartilha no coração aquilo que a gente deve fazer. Nós somos 107 bilhões de almas que já passaram pelo planeta, nunca nenhuma foi igual à outra. E hoje o mundo anda uma vida totalmente direcionada por nada divino, não por bússola, mas por GPS. As decisões das pessoas são tomadas inconscientemente por aquilo que elas veem na tela do celular. É absurdo isso. Olhe só o mundo que nós vivemos hoje. E olhe como isso é emblemático. Nós vivemos o mundo da pós-verdade. Já ouviram isso? O mundo hoje é o mundo da pós-verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? Nós que somos cristãos sabemos muito bem, porque Jesus não deixou espaço para dúvida. Ele falou assim: eu sou a verdade. A verdade não é uma ideologia, a verdade não é um estudo de caso, a verdade não é filosofia, a verdade não é estudo humano, a verdade não é axioma, a verdade é uma pessoa. E ele fala: eu sou a verdade. E hoje nós vivemos no mundo da pós-verdade. O que é? Se nós fôssemos traduzir, o mundo pós-Cristo. O mundo onde as pessoas criam suas próprias verdades. Isso é a ilusão coletiva. Sabe como é que funciona isso? E como é que isso nos afasta do norte, da bússola, do alvo maior? É assim, ó. Imagine que você receba no WhatsApp, você receba uma mensagem assim: o Adeildo Nascimento, no mês passado, visitou 1000 asilos. Entregou 2.530 cestas básicas. Ajudou com microcrédito não sei quantas pessoas. Viajou 35 estados. Aí você olha e você fala assim:
Não parece verdade. Mas o Adeildo é gente boa. Eu gosto desse cara, esse cara é bom. O que o Adeildo fala, eu acredito. O que você faz? Você passa a verdade. Você passa um fato que não é verdade, acreditando e tomando como se fosse, e ainda passa para os outros. Isso é mentira. É mentira. Sabe o que Provérbios, lá no livro de Provérbios, tem uma lista de coisas lá. Fala assim, tem algumas coisas que Deus odeia. É assim que está escrito. E a última, ele abomina. E entre essas coisas está assim, língua mentirosa. Deus odeia. E não é só isso, ele fala, a testemunha falsa que espalha a mentira. Deus odeia isso. E daí não é só isso, eu criei aquela suposta verdade, esse é o mundo da pós-verdade, é criar uma ilusão que eu acredito. Aí eu falo, nossa, mas o Adeildo fez tudo isso, então eu vou passar aqui, passei no WhatsApp. Aí alguém responde, cara, será que é possível mesmo o Adeildo viajar 35 estados num mês só e fazer isso e distribuir cesta básica? Não é? Aí você fala assim, não, então, eu não sei. Mas quem que te contou? Você viu o Adeildo viajando, fazendo? Não, então, veja bem, a tia da prima do meu cunhado, que é delegado da Polícia Federal, ele cruzou a caravana do Adeildo em Tocantins, e ele contou para a prima que está isso aí no grupo. É verdade, tem que contar para os outros. E daí o cara, então tá bom, é verdade. Passa mais adiante ainda. E vai. E esse mundo cria uma ilusão. E a ilusão, ela começa a ficar tão grande, isso é GPS, isso é dia a dia. Você olhando ali, não tem nada a ver com bússola. Essa ilusão fica tão grande, tão magnânima, que alguém, em algum momento, lá na frente, vai ficar com vergonha de não acreditar. E aí criou a ilusão. Porque ele fala assim, não é possível eu não acreditar nisso. Porque o Adeildo que fez, o Jorge que contou, a Maria que espalhou, o outro que fez, só eu que estou errado? Não, já pensou, está todo mundo, eu também acredito. Pronto. A gente tolheu a humanidade de um raciocínio lógico e crítico, abandonou o espírito, abandonou a bússola, e eu vivo conforme o que o celular me diz para viver. É louco, gente. É louco. Vira o próximo slide. Por quê? Porque nós somos o povo que anda por fé e não por vista. Nós deveríamos ser os loucos que não acreditam na lógica humana e vivem quase como um estado de loucura. O pessoal chegar para Shackleton e fala assim, você vai para a Antártida com esse barquinho de madeira? Você vai atravessar a Antártida a pé? Você vai pegar um barquinho salva-vida de 7 metros e vai de uma distância de Curitiba até Brasília? Você vai atravessar a Ilha da Geórgia, 51 quilômetros de estado montanhoso, com 4 caras e 16 metros de corda? Você é louco! Entende o fit cultural aqui? É totalmente diferente. Shackleton é louco? É louco, porque o espírito dele é de aventura. O espírito dele não está conectado com as coisas desse mundo que os olhos veem. É louco isso, mas nós somos movidos por fé. Esses dias, outra situação, me deu uma certa vergonha alheia. Eu consumo muito podcast, ultimamente eu tenho consumido podcast, vale a pena. Aí eu estava escutando um podcast de uns meninos aí, ponto. A molecada é inteligente, gente, não tem tantos meninos, tem alguns aqui, mas a galera é inteligente. Você pega esses nerds hoje, os caras entendem de economia, sociologia, história, física, lei quântica, os caras leem, os caras jogam, os caras pesquisam, os caras estão com um cabeção desse tamanho. Aí eles fizeram um podcast e estavam entrevistando um líder religioso. E daí esse líder religioso caiu na besteira de tentar explicar Deus cientificamente para os meninos. Passou uma vergonha. Uma vergonha, porque ele tentou explicar Deus com tese, com axioma, com teoria, e os meninos, ó. Aí ficou aquela sensação do tipo assim, sabe, olhando para o cara assim. Aí nesse mesmo podcast, num outro dia, tinha um filósofo, nem sei se ele é cristão,
Mas ele começou a falar do mesmo jeito que o outro líder religioso sobre Deus, sobre Jesus. E os meninos caíram na mesma história e começaram a querer pegar dele nas perguntas técnicas, científicas. Aí, mais do que rápido, o filósofo falou: para. Vocês estão loucos, cara. Eu não estou falando disso aí, não. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus. Isso é fé. Fé não se explica com física, com conceito. Eu estou falando de metafísica. Eu estou falando de transcendência. Eu estou falando de alguma coisa que acontece aqui dentro de mim que prova o que eu não sei e você não sabe. Nem adianta ir por essa conversinha rasa de ciência, de filosofia, de sociologia. Eu estou falando de fé. Acabou. E os meninos, é outra parada. Nós somos aqueles que andamos por fé e não por vista. Nós somos os loucos, nós acreditamos em transcendência. Ou a gente não acredita mais? A gente acredita ou não acredita? A gente acredita que Jesus é filho de Deus? A gente acredita que foi assunto aos céus? A gente acredita em transcendência ou não acredita? A gente acredita em milagre ou não acredita? Porque hoje nós somos chamados a viver uma vida rasteira, de vergonha, de tentar andar no mesmo GPS da sociedade, sem entender que o nosso Deus não se explica. Se você explicou, não é mais Deus. E nem Jesus fez questão disso. E tem gente que está querendo fazer. Jesus, perante Pilato, chega e fala assim: e aí, você é mesmo o rei do... sei lá, é você que está querendo saber ou você está me perguntando o que todo mundo está perguntando? Não, mas se você é Deus, dá teus pulos aí, faz as coisas. Falo, não, o poder que você tem aí foi te dado. É para rolar mesmo tudo que está para rolar aqui. Porque se eu quisesse, eu ia pedir, ia vir um monte de anjos e ia acabar com o negócio aqui. Mas dá sequência aí, que está dentro do plano. Fé. E nós, hoje, a gente vive uma vida apequenada, sendo guiado por isso. E por último, eu quero falar em honra e reconhecimento. Nós trabalhamos hoje muito por honra e reconhecimento terreno. Todo mundo anda no mesmo batidão. Fator de sucesso, poder, fama e dinheiro. Fator de sucesso, reconhecimento das pessoas. Fator de sucesso, ser seguido por milhões e milhares. Deus nunca prometeu isso para ninguém nessa viagem. O chamado de Deus tem muito mais a cara de Shackleton do que a cara das empresas que a gente tem hoje. Porque Jesus fez seleção, sim. Para o discipulado, Jesus fez. Não estou discutindo salvação. Mas um belo dia, alguém chegou lá e falou assim: mestre, eu vou te seguir para onde o senhor for. Ele falou assim: presta atenção. Presta atenção. Eu não tenho onde dormir de vez em quando. Não é hotel 5 estrelas, não. As aves têm ninho, raposinha dorme no seu lugar. Eu, às vezes, tenho uma pedra ali para recostar a cabeça. Daí outro se anima, né, mais também, fala assim: mestre, eu vou também aí, deixa eu só despedir da galera lá em casa. Miguelada, cara, miguelada. Já viu o Migué? Da Migué? Eu vou, mas só vou despedir da galera lá. O outro foi mais além ainda: não, só vou enterrar lá, meu pai morreu. Mais Migué ainda. Aí Jesus, fit cultural total, falou: não adianta, deixa que os mortos enterrem seus mortos. A minha pegada é a seguinte aqui, quem põe a mão no arado e fica olhando para trás, não vai dar certo aqui na pegada. Tem processo seletivo na vida cristã. Lembra Paulo na viagem, quando aparece João Marcos na segunda? Leia isso, João Marcos chega para querer ir de novo, ele já tinha voltado no meio da primeira, não aguentou o puxo, o repuxo da viagem. Aí Paulo falou: não vai nessa aí não, agora não vai. Não quero mais agora. Tudo bem que depois João Marcos foi uma bênção na vida de Paulo, mudou, mas tem paga. Qual é a paga dos cristãos? Como é que a gente sabe se a gente está tendo sucesso ou não? Poder, fama e dinheiro? Quando eu leio Hebreus 11, dá a impressão que não. Dá a impressão que Deus não busca homens dignos, mas Deus busca homens dos quais esse mundo não é digno. Pessoas que enfrentaram o fio da espada, que enfrentaram leões, que
que enfrentaram fogueiras. Olha o fervente, cara. Mais um parênteses. Há um tempo atrás eu fiz uma viagem para a Espanha e fui visitar o Museu da Inquisição. Foi uma das coisas mais marcantes e chocantes que eu já vivi na vida. Aqui entre nós, eu saí da experiência com o estômago ruim, tive que achar um banheiro para eu vomitar. De tanto mal que eu senti visitando aquela exposição, tal eram os horrores, as cabeças que pensavam nas piores torturas para fazer com as pessoas. Eram isso que os cristãos sofriam. Era isso que aquela galera sofria quando os filhos eram jogados para serem comidos por feras. As pessoas aceitavam Jesus e tinham suas casas invadidas, iam para fora, viviam em catacumbas, viviam escondidos, viviam uma vida cheia de perigos. Para quê? Honra e reconhecimento nessa terra ou não? Ou para eles esperavam algo maior vindo de Deus? Um galardão que não vai ser pago aqui. E não é qualquer coisa, né? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e aquilo que jamais penetrou em algum coração humano, é o que Deus tem aguardado para aqueles que o adoram e que o amam, e só quem é espiritual consegue entender o que isso significa. Porque quem é espiritual pensa espiritualmente, quem é carnal pensa carnalmente. E para terminar, eu queria dizer que mesmo a bússola é fichinha perto de um cristão cheio de fé. Porque a nossa história começa assim, ó. Ei, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. E a palavra de Deus diz aquilo ali, ó. E saiu sem saber para onde ia. Shackleton é fichinha perto de um cristão cheio de fé. Porque o cristão cheio de fé, nem bússola ele tem. Ele pisa e Deus coloca o chão. Porque ele é guiado por alguma coisa além do norte elétrico da terra. Ele é guiado por algo mais além do que os nossos olhos ou os nossos corações sentem. Nós estamos nutelando no GPS. A gente nutela, acho que até na bússola. Nós temos que voltar a ser os homens, as mulheres, cheias de fé, a ponto de serem considerados loucos perante a sociedade, porque nós somos contraculturais, porque nós trabalhamos para um mundo que não se vê, não se toca, não se explica, mas que aqui dentro de nós faz uma ressonância absurda. E a palavra de Deus diz que isso para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Que essa seja a nossa realidade. Que a gente acorde todo dia e fala, Senhor, não me deixe nutelar, não me deixe andar no baixo do GPS, me dá a intrepidez da bússola, até o dia que eu alcance a loucura do Espírito e saia sem nem saber onde ir. Mas o Senhor tem que estar comigo. Aí é Moisés, se o Senhor não for, eu não vou. Mas se o Senhor estiver comigo, aí nós vamos para qualquer lugar. Antártida é fichinha. Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado, Eider, porque me fez lembrar coisas tão marcantes na minha vida. E muito obrigado mesmo. Em 27 anos atrás, eu morei nos Estados Unidos, estava estudando lá. E eu estava no norte do estado de Illinois, norte de Chicago. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, em 95, no ano seguinte começou a aparecer e-mail. Então, um tempo bastante primitivo algumas coisas. Mas eu me lembro para me orientar lá, não tinha GPS naquele tempo, né? E eu falei, como é que não vou me perder dirigindo nessa terra, né? E uma coisa que tinha importante é que ali está do lado do Lago Michigan. E eu sabia que o lado do Michigan estava do leste. Eu comprei uma bússola, botei no carro. Então, se eu me perdesse, eu sabia, para o leste eu vou chegar no lago, eu dou um jeito de chegar em casa. E eu me lembro de ter ido num churrasco lá que um brasileiro fez, no estado acima, em Wisconsin, na cidade de Waukegan.
E eu estava batendo um papo lá com os brasileiros lá, e nessa conversa eu falei, para mim me ajudou muito ter colocado uma bússola, porque assim eu sei para onde, né? Eu tenho referência. E a pessoa disse assim para mim, eu fiquei inesquecível, bússola não adianta, aponta sempre para o mesmo lado. Eu falei, meu Deus, o que eu estou ouvindo aqui, né? Eu falei, ou era uma pessoa tão à frente do seu tempo, que pensava já no GPS, né? Mas eu falei, que criatura é essa que eu estou falando aqui, né? Mas eu acho que o mundo tem muito isso mesmo, né? Ele quer cada dia que aponte numa direção diferente, né? Para onde meu coração aponta, para onde a cultura aponta, para onde a maioria aponta, para onde... O que a maioria pensa, o que a maioria acha. Mas, passados esses 27 anos, eu me lembro de algumas coisas que eu fui, assim, e talvez você já viu muito desse tipo de situação, e você já deve ter visto planejamentos, assim, onde você quer estar daqui a 5 anos? E eu lá sei, só. O que eu sei é que eu quero que Deus me guie, porque Deus sempre vai estar lá. Ele não muda. E falei com algumas pessoas, através desses anos, aquilo que Deus marcou na minha vida muito. Alguns de vocês já ouviram falar isso. Muitos anos atrás, sempre gostei muito de carro. E eu li a revista Quatro Rodas. Eu gostava do Correio Técnico. Correio Técnico, aprendi muito de mecânica com aquilo. E uma vez, lendo o Correio Técnico, alguém perguntou sobre sinalização em estradas rurais. Vocês talvez já ouviram falar sobre isso. E também, uma era pré-GPS. E o cara respondia assim, estradas rurais têm pouca sinalização. Elas só são sinalização essencial. Quando aparecer uma bifurcação que é duvidosa, haverá uma placa. Se houver uma bifurcação que é bem secundária, você mantém na linha central, porque a sinalização da estrada rural é só quando se faz tratamento necessário, você segue a direção pré-condicionada antes. E isso eu sempre usei para a minha vida com Deus. Deus diz, marche, caminhe, me busque sua orientação, se precisar, eu vou te falar, senão você caminha. Eu espero que nessa manhã Deus tenha falado ao seu coração, tenha falado ao meu, lembrando que o mundo pode ter várias propostas, mas que bom caminhar pela vida sabendo, eu sei para onde vou. Nosso Deus, um dia é norte, amanhã também é norte, daqui a 10 anos ele é norte. Não vai ser mudado, porque a maioria pensa ou acha, ou porque a cultura mudou. Deus tem esse um convite para você, buscá-lo e ser orientado por Ele. E quando chegar lá, você vai olhar para trás assim, valeu a pena, valeu a pena. Vamos orar? Antes disso eu quero lembrar que você é muito bem-vindo a estar com a gente nos domingos também. Nós temos culto domingo de manhã como turno à noite. Amanhã à noite eu vou estar falando sobre Em Busca de um Abraço, a terceira carta de João. E na semana que vem nós temos conferência missionária aqui na igreja. Cara, vai ser especial. Sexta, sábado, domingo. O nosso preletor é um cara que foi missionário em Bangladesh, trabalhei em Bangladesh por alguns anos, é um cara com mestrado, doutorado, é um cara extremamente qualificado, Flávio Ulisses, pastor, professor universitário, com uma larga experiência, vai ser muito bom estar junto aqui. Você é muito bem-vindo a estar com a gente, tá bom? E se você quiser estar conosco amanhã, vai ser uma alegria também. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite. Caminhar por fé é isto. É crer, confiar na segurança que o Senhor tem nos oferecido através de um testemunho histórico, pois os pilares nos quais a nossa fé está fincada não é simplesmente uma projeção de viver a partir de lendas, de contos ou de história fiada que se conta por aí de geração em geração. É calcada assim na promessa realizada e concreta da história da revelação de Deus. E a segurança que temos naquilo que o Senhor já fez é o patamar do qual olhamos para a frente em saber: o Senhor tem direção para nós, sim. O Senhor tem proposta e tem caminhos. Nem tudo nós entendemos, nem sabemos, mas sabemos aonde devemos chegar. O Senhor é referência e nós queremos aprender a sujeitar as nossas emoções,
os nossos impulsos, as nossas explosões talvez de insatisfação ou até de anseios de prazer, precisam ser sujeitos à direção maior do Deus que está lá e que prometeu que sempre estaria lá e nos convida a nos sujeitarmos à sua direção. Muito obrigado por falar ao coração nesta manhã de cada um de nós. Fé é crer naquilo que nós não estamos enxergando, mas fé tem seus pés firmes naquele Deus em quem nós podemos confiar, pois a fidelidade daquele que já fez no passado é a palavra que merece ser crida, depositada a confiança, porque Ele é fiel para nos garantir o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por cada um que está aqui nesta manhã, que o Espírito tenha falado ao coração de cada um de nós. Muito obrigado pelo pastor Adeildo, homem de Deus, que nos honra com a sua presença nesta manhã, para testemunhar disto que o Senhor lhe tem ensinado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Lembramos que esse café da manhã é gratuito, mas ele tem custos. Então, quem quiser participar, lá na mesa do café vai ter uma caixa, pai, né? E a nossa proposta nossa sugestão é R$10. Muito obrigado.